E hoje a gente vai falar de um cara muitíssimo importante, né, para a filosofia clássica, que é o Aristóteles. Né? Eu sou suspeito para falar do Aristóteles, né, porque para mim ele se junta ao Sócrates, né, de um dos principais filósofos, não só do período clássico da filosofia, mas também da história da filosofia. Né? Então, assim, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele, tanto que eu vou chamar ele a partir de agora de Ari. Massa? Bem, gente, e aí a gente vai ver, né, no nosso TBT de hoje, o porquê Ari é tão importante assim para a história da filosofia, né, e para o período clássico da filosofia. Né? O Ari ele é do século IV a.C., né, e ele foi discípulo do Platão. Né? Ele com 17 anos ele ingressa na Academia de Platão e após a morte de Platão, né, Ari imaginava que ele iria substituir o mestre, né, que ele iria ficar à frente do comando da academia, mas isso não aconteceu, né, e aí o Ari ele acabou abrindo a sua própria academia, né, que ele intitulou de Liceu. Né. Tem uma frase bastante famosa do Ari que é: sou amigo de Platão, mas mais amigo da verdade, né? Ou seja, o, o Ari ele sempre respeitou, admirou o mestre, porém discordava da forma como Platão enxergava e, né, como ele pensava que se aplicava essa questão das pessoas conhecerem a verdade, né, de conhecerem as coisas. Então, acredita-se que ele já pensava isso, né, desde quando ele começou a estudar com Platão, mas isso ficou mais claro e óbvio, né, após ele não ter assumido a academia, o comando da academia de Platão, e abrir sua própria academia, né, que é o Liceu. E aí a gente vai ver que a reflexão filosófica do Ari é uma reflexão filosófica bem estruturada em diversas áreas. Né? Hoje a gente vai focar nessa questão da teoria do conhecimento, né, que a gente viu que nesse período não se tinha essa nomenclatura dessa área da filosofia da teoria do conhecimento, mas era o estudo que eles faziam sobre a verdade. Né? A gente vai focar mais nisso hoje. Né? Nas próximas aulas a gente vai ver como é que Ari pensa essa questão lógica, política e ética. Né? Mas a reflexão filosófica do Ari é tão bem estruturada, né? E não só na área da metafísica, da teoria do conhecimento que a gente vai ver hoje, mas em todas as áreas da filosofia, e ele era um cara tão grandioso, podemos assim dizer, que ele, como ele se interessava por tudo, ele se debruçou, né, não só na filosofia, mas, por exemplo, na biologia. Né? A gente vai ver aqui que o Ari ele foi o primeiro a classificar os seres vivos, né, na biologia. Ele também foi o primeiro a classificar e sistematizar as áreas do conhecimento. Né? Antes não existia uma divisão do conhecimento. Né? E o Ari ele foi o primeiro a tentar dividir isso. E bem, não é como a gente tem hoje dividido, né? Mas ele foi o primeiro a tentar organizar isso. Né? Então, assim, a gente vê o quão o cara é grande, né? O quão o cara é importante para a história da filosofia, né? E principalmente da filosofia clássica. É... Uma outra curiosidade bacana também do Ari é que ele foi professor, né, e orientador, podemos assim dizer, do Alexandre o Grande, né, o imperador que conquistou, né, quase toda a Europa. E ele, além de ser professor e orientador, né, conselheiro de Alexandre, eles também eram amigos. Então, o Alexandre, quando viajava, sempre lembrava do Aristóteles e aí trazia sempre um animal para ele poder estudar. Né? Então, assim, a gente vê, né, que o quão grandioso ele era, que até os seus amigos, né, seus alunos, né, também foram pessoas importantes igual ao Ari. Né? O Ari ele é conhecido também por paripatético. Né? As pessoas dizem que ele é um filósofo paripatético. E o que quer dizer paripatético? Né? Do grego, peri quer dizer a volta de, e pátio, caminhar. Né? Então, ou seja, as aulas que o Ari dava, né, na sua academia, no liceu, não eram aulas convencionais, né? Não eram aulas tradicionais como a gente vê hoje. Né? Ele gostava de dar aula andando pelo jardim do liceu. Né? Então, por isso ele é chamado de peripatético, porque ele gostava de dar aula caminhando. E a filosofia dele ela é considerada como teleológica, né? E a gente vai ver o porquê disso mais para frente, né? Mas já adiantando que teleológica quer dizer
é uma filosofia que tende a um fim, né? Tudo que existe existe por uma causa, né? Ou por várias causas, e ela tem um princípio final, né? Ela tem uma direção final, podemos assim dizer, né? Tipo, tudo caminha a uma certa direção. E aí a gente vai desdobrar e tentar entender isso aqui mais agora, tá bom? Bem, a gente vai começar falando sobre a metafísica de Aristóteles. Né? E vale salientar antes também uma outra curiosidade, que a metafísica de Aristóteles não era, ele não chamava de metafísica, ele chamava de filosofia primeira. Né? Essa nomenclatura de metafísica, ela veio muito tempo depois, né, no século I a.C., né, por um discípulo seu que estudava sua filosofia. E esse discípulo, o nome dele é Andrônico de Rhodes, e ele, organizando, né, as disciplinas que Aristóteles estudava e se debruçava, ele colocou primeiro a primeira obra, né, ele colocou a obra Filosofia Primeira, né, que era como Aristóteles chamava. E após a Filosofia Primeira, ele colocou a Física. Então, metafísica veio a partir daí, né? O metafísica quer dizer além da física. Depois da física, né? Então, o nome metafísica vem por causa disso. Mas o Aristóteles, né, nas suas obras, né, na própria obra metafísica, né, ele não se retrata, né, a esse estudo como metafísica, mas sim filosofia primeira. Mas basicamente quer dizer a mesma coisa, né? Nessa obra, o Ari ele desenvolve a sua teoria do conhecimento. Né? A partir dessa obra aqui, o Ari vai tentar entender como é que a gente conhece as coisas, né? Como é que a gente chega à verdade das coisas. E antes da gente falar mais sobre, vale salientar também que a metafísica para Ari, ela trata sobre o ser em geral. Né? É na metafísica que Ari vai lidar especificamente com a teoria do conhecimento, como a gente falou, e tentar entender tudo isso. Né? E aí, para Aristóteles, e aí a gente já vai entrar, vamos dizer assim, né, já na questão onde ele trata com Platão, onde ele chama a treta. Que é o seguinte, Aristóteles ele acreditava que o conhecimento sensível e o conhecimento racional são distintos. Claro, né? O sensível é o sensível e o racional é outra coisa. O racional é o racional. Mas ele acreditava que ambos dependem um do outro. Né? Platão ele negava veementemente, né, o sensível, né, e para ele o que importava era o conhecimento inteligível, né, que é o conhecimento racional. A gente viu isso na aula de Platão. Então, vamos dizer que já a partir da metafísica, né, a gente já começa a entender o porquê dessa treta com Platão, por esse ponto de vista. E aí a origem das ideias é explicada pelas imagens sensíveis das coisas. Né? Ou seja, Ari ele acreditava o seguinte, né? Que a gente, primeiro, tem contato com o sensível, né? Com as imagens sensíveis, né? A partir dos nossos sentidos a gente conhece o mundo, né? Assim, a gente tem contato com o mundo e a partir desse contato sensível a gente vai estar tendo contato com casos particulares. Ou seja, a gente vai estar tentando conhecer, né, a coisa, né, o objeto, e aí a partir desse momento que a gente está ali tentando conhecer, a gente vai sair desse caso particular para um conceito universal. Ou seja, o conhecimento racional. Né? Então, a partir do contato que a gente tem com o sensível, né, a partir do sensível, que ali é aquele caso particular que a gente está tentando ali entender, né, aquela coisa, a partir do racional, né, a gente já utilizou o sensível, aí com o racional a gente vai tentar criar um conceito universal daquilo. Né? Ou seja, nada que a gente tem no intelecto não é nada que a gente tenha no pensamento, podemos assim dizer, né, para facilitar, que já não tenha tido contato antes com o sentido. Então, tudo que a gente tenta criar um conceito, uma ideia, vem a partir desse contato com o sensível. Então, aqui a gente já consegue perceber uma diferença, né, estrondosa do seu mestre Platão, né, que dizia que tudo que vinha a partir do sensível, da sensibilidade, né,
eram sombras, eram coisas errôneas, né, e que o verdadeiro, o original, estava tudo no mundo inteligível, né, no mundo das ideias. Então a gente já consegue perceber, né, esse conceito, essa diferença de conceito drástica a partir disso. Né? Prosseguindo aqui, a gente tem o seguinte: na obra sobre a metafísica, Ari define a ciência como conhecimento verdadeiro e o conhecimento pelas causas. Ou seja, né, para Aristóteles, a ciência, a partir da ciência, né, a partir da gente tentar usar o intelecto, a gente tem contato, né, com o conhecimento verdadeiro, e ele se dá também pelas causas. Né? E como eu disse, assim, recusando a teoria do seu mestre Platão e entrando no embate. E aí a gente vai ver, né, o que são essas causas que nos leva a conhecer as coisas para Aristóteles. Né? E aí Aristóteles ele parte do seguinte pressuposto: tudo é composto de substância, né? E a substância ela tem algo que é essencial para ela e algo que é acidental. Né? E aí a substância é aquilo que ela é em si mesma, né? Ela é a base dos atributos, e os atributos podem ser essenciais ou acidentais. Então, como a gente tem aqui, né? A essência é o atributo necessário para da substância que faz a coisa ser o que ela é. E o acidente é o atributo que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. Né? Para a gente tentar deixar isso mais didático, vamos, por exemplo, pegar aqui, né, essa foto bem vibes do Ari, né, com esse óculos maneiro aqui. Então, por exemplo, esse óculos aqui ela é composta de uma substância, né, e essa substância aqui ela tem algo que é essencial e ela tem algo que é acidental. Né? O que é essencial nesse óculos? É um atributo necessário que faz ele ser ele mesmo. Né? Então, sei lá, a gente pode dizer que o óculos ele é constituído de plástico, né? E vidro. Então, essa é a essência do óculos. Sem isso, ele não seria um óculos, para Aristóteles. E o acidente desse óculos aqui seria, vamos dizer, algo que não interferisse de fato no que ele é por ele mesmo. Por exemplo, a cor. Né? O óculos poderia ser azul, rosa, roxo, e o vidro poderia ser preto, transparente, né? Então, a substância para Aristóteles ela é definida assim, a partir desse pressuposto. Né? E eu trouxe aqui um outro exemplo, como por exemplo garrafas. Né? A essência da garrafa são os componentes e características essenciais da garrafa. Ou seja, vamos dizer que o vidro, né? A garrafa é feita de vidro. E o acidente, né, é algo que não vai interferir nela ser uma garrafa, né? Como por exemplo a cor, o tamanho, como a gente pode tá vendo aí, né? Tipo, as garrafas são todas da mesma cor, a gente pode dizer que são transparentes, mas elas têm formas e tamanhos diferentes. Né? E isso não interfere no fato dela ser uma garrafa. Bem, prosseguindo, a gente chega no outro ponto, a questão da matéria e da forma. Né? Para Aristóteles, todo ser é feito de matéria e forma, e ele considera isso princípios inseparáveis. Né? Então, a matéria é o princípio indeterminado que constitui o mundo físico, é o que constitui algo. E a forma é a forma física e conceitual que um determinado ser ou objeto possui. Então, assim, a gente, a partir de agora, tem que tentar juntar, né, e fazer aqui, né, como se fosse montar aqui esse quebra-cabeça. Né? A gente falou aqui anteriormente que toda substância ela tem essência e tem acidente. Aí, toda substância ela é feita de uma matéria, né, e ela tem uma forma. Claro, então a gente pode ver aqui, né, que o que faz a garrafa ser uma garrafa não é só a sua essência de vidro, por exemplo, porque o vidro, né, ele constitui várias outras coisas. A gente pode ter uma mesa de vidro, por exemplo, né, mas aí o que define a garrafa como garrafa não é só a sua essência, mas a sua forma, né, ou seja, aquilo que faz ela ser uma garrafa. É bem semelhante à questão da essência, né? Essência e forma. Elas são bem interligadas. Mas
né? É diferente, porque uma garrafa ela pode ter várias essências, né? E ela também pode ter várias formas. Ela pode ser, como a gente está vendo aqui, redonda, retangular, cilíndrica, mas ela tem algo que faz ela ser uma garrafa, né? Que é a forma de garrafa, e a utilidade dela, né? Que é armazenar água, né? E aí essa garrafa ela tem uma matéria, né? Que no caso daqui que a gente utilizou o exemplo é vidro, né? Então a partir de agora a gente vai começar a juntar essas pecinhas. E aí eu trouxe aqui um outro exemplo que é a cadeira, né? Por exemplo, a matéria dessa cadeira é a madeira, né? E a forma dela é a forma de uma cadeira, né? Se eu pegar só um pedaço de madeira sem dar forma a ele, ele vai ser simplesmente um pedaço de madeira, né? E aí, a partir do momento que eu atribuo ele com a forma da cadeira e com a essência da cadeira, ela vai se tornar uma cadeira, né? É algo assim, a gente parando para pensar, é bem bobo, né? Mas é um princípio que ninguém ainda tinha pensado lá na Grécia Antiga, né? Continuando, né? Mais uma outra pecinha para a gente juntar aqui. Ari acreditava que tudo tinha uma potência e um ato, né? A potência para Ari é a habilidade de vir ser alguma coisa. E o ato é a essência, tá ligado? Com a essência, né? A forma. Como a gente também já falou no slide anterior, né? Essência e forma é algo que tá bem, eles estão bem próximos, né? E o ato, né? Ele se junta aí a essência e a forma. Então, por exemplo, né? Eu trouxe aqui a questão da semente do laranja. Uma semente de laranja tem como ato ela ser uma semente, né? Porém, quando enterrada, pode se desenvolver e se transformar numa frondosa laranjeira. Então, ou seja, a semente, quando a gente tem a semente, ela é um ato. É tipo, ela é aquilo que ela é agora. Mas a semente, ela tem a potência de vir a ser algo, né? No caso, como eu usei o exemplo da semente de laranja, ela nesse exato momento aqui, se eu tiver com a semente, ela é em ato uma semente, mas ela tem potência de se tornar uma árvore, né, para dar frutos daquela determinada semente. E aí eu trouxe também aqui, né, esse exemplo para ficar mais fácil, né, a gente tentar digerir essa informação. Ato, né, é a semente, como a gente está vendo aqui. A semente, né, ela tem como ato ela ser ela mesma, né, ou seja, uma semente. E aí, né, ela tem a potência de poder se desenvolver e se transformar numa árvore, ou seja, a capacidade de ser algo, né? Então, como a gente está vendo aqui, a árvore ela vai até mais além, né? A potência dela, né? A potência final dela, por exemplo, não foi ser apenas uma laranjeira, né? Ela poderia ter se tornado uma mesa, ela poderia ter se tornado uma casa, né? Então, é basicamente isso, né? O ato, ele é a coisa em si, né? Naquele exato momento, né? Que ela tá, e a potência é o que aquilo pode tornar a ser, o que pode vir a ser. E aí, né? Como eu falei, né? Esses conceitos aristotélicos eles estão totalmente interligados, né? E o Ari ele enxerga o movimento como atualização da matéria, né? Do ato para a potência. Ou seja, o Ari ele não nega, né? o movimento, ele concorda com o movimento, né? Que para Platão, por exemplo, seria algo que existe apenas para nos confundir. E aí o Ari ele não nega, né? O movimento, ele afirma o movimento e fala que ele é necessário, né, para a atualização da matéria, para aquilo que era ato se tornar potência. Então, a teoria das quatro causas ele quer dizer o seguinte, que tudo tem uma causa, né? Tudo tem um motivo. E aí, para Ari, são quatro causas, que são a causa material, eficiente, formal e final. Que essas causas, todas essas causas, tá interligado com tudo aquilo que a gente discutiu. Substância, essência, acidente, matéria, forma, potência, ato, tá tudo interligado. A gente vai entender, né, vamos dizer que a causa material, as quatro causas, ela põe isso na prática pra gente. Né? Então, para Aristóteles, existem quatro causas, né? A material, a eficiente, a formal e a final. A causa material, como a gente pode ver aqui, é aquilo do que a coisa é feita.
A causa eficiente é o que dá impulso ao movimento. A causa formal é aquilo que a coisa tende a ser. E a causa final é para que aquela coisa é feita. Então, para ficar mais didático, novamente, a gente trouxe aqui um exemplo, né, de uma ágora. Esse espaço aqui, vamos dizer que a ágora, né, ela serve para os cidadãos da Grécia e discutirem sobre política, né, como a gente já viu. Então, assim, a causa material da ágora é, por exemplo, aqui a mármore, né, a pedra, pau, areia, para poder, né, construir e estruturar ela. A causa eficiente é o homem. Né? O homem, ele vai dar um impulso, né? Ele vai dar um movimento para aquela pedra vir a ser a ágora. A causa formal é aquilo que a coisa tende a ser, né? Ou seja, quando o homem ele projetou a ágora, né? Ele tinha um intuito, né? Daquilo ser algo para as pessoas vir debater e discutir sobre política, por exemplo. E a causa final é para que ela é feita, né? Que, ou seja, para vir debater política. Então, a gente, parando para refletir mais um pouco, né, a gente consegue juntar tudo isso que a gente veio discutindo, da questão da substância. Né? Por exemplo, a substância ela tem a ver com a causa material, né? Ou seja, é aquilo que a coisa é feita. Né? E aí essa substância ela vai ter uma essência, ela vai ter acidente. Né? Então a substância ela é a mármore, né? Ela é a pedra, mas ela acidentalmente, sei lá, pode ser uma mármore vermelha, ela pode ser uma mármore preta, né? E a causa eficiente tem a ver com a questão do movimento, né? Do tempo, por exemplo, que aí no caso da água é o homem, né? E a causa formal está ligada com aquela questão da matéria e da forma, né? Que para ela ser uma ágora, né, ela precisa da sua matéria, mas ela precisa ter uma forma, né? Que no caso seria a ideia da ágora, né? Para servir para debater política. E a causa final está ligada com a questão do ato e da potência, né? A pedra em si, só a pedra, ela está em ato, né? Ou seja, ela é uma pedra e ela pode, né, ela tem a potência de se tornar uma ágora para se debater política. Então, tá tudo, né, como a gente já falou, tudo interligado. E aí para Aristóteles, né, é assim que as coisas funcionam e é assim que a gente pode conhecer as coisas, dessa forma. Né? E essa questão não se aplica só a, por exemplo, aos casos citados, né? Como, por exemplo, a madeira, a pedra, né? O vidro, né? A madeira que tende a se tornar uma cadeira, por exemplo, né? Ou a pedra que tende a se tornar ágora, ou o vidro que tende a se tornar uma garrafa. Isso não só se aplica a esses casos, né? Isso se aplica a tudo que a gente conhece. O homem, por exemplo, também ele se encaixa nisso, né? Então, assim, é uma filosofia bastante interessante, né? Como a gente citou, bem estruturada e que vai de encontro com a filosofia do Platão, né? Que desvaloriza tudo que faz parte da questão sensível e foca só, né, no inteligível. Bem, dando continuidade, a gente agora vai falar sobre o deus de Ari. Né? E, no caso, ele não nomeava essa figura como deus, né? Como, por exemplo, Platão também não nomeava. Né? Para Platão, o deus era o Demiurgo, né? Era aquele ser que ficava lá no mundo das ideias e era responsável por contemplar as ideias e plasmar para vir para esse mundo sensível, por exemplo. Né? E aí o Ari ele não vai nomear isso de Deus, ele vai nomear de primeiro motor imóvel. E aí, diferente do Platão também, por exemplo, o Deus ele não tem, vamos dizer assim, uma forma, né? Ele é puro pensamento. Ele é algo abstrato, podemos dizer assim, né? Como, por exemplo, as ideias para Platão. Né? E esse Deus para ali, ele não conhece nem ama os seres individualmente. Né? Ele é uma figura, podemos dizer assim, bem egoísta, né? E ele só pensa nele mesmo. Então, assim, de fato, ele é bem egoísta. Né? Ele é perfeito, né? Ele é abstrato, puro pensamento, e ele só pensa nele mesmo. Ele não pensa nos seres. Né?
ele é puro ato, né? Ou seja, ele é aquilo que ele é mesmo, né? Ele não tende a ser potência, ele não tende a se tornar algo porque ele já é perfeito, né? Então não tem o que ele se tornar, né? Ele é um ser necessário e ele é a causa primeira de todo ser existente, né? Mas como esse Deus, né? Ele é a causa primeira de todo ser existente, né? Como assim? Se ele só pensa nele, se ele é abstrato, né? E aí a gente vai tentar entender isso. O Deus para Ari, ele ele é imóvel, mas ele move sendo imóvel. Por quê? Porque não é o primeiro, ele não é o primeiro motor como causa eficiente, mas sim como causa final. Ou seja, o Deus de Aristóteles, ele, como eu disse, é perfeito. Então assim, ele não tende a se tornar algo porque ele já é algo perfeito, né? Podemos dizer que ele já é algo pronto. Então, ele não tem para que se mover, né? Como a gente falou anteriormente, o Aristóteles ele afirmava a questão do movimento, né? A questão da mudança, do devir. Mas o Deus dele não se encaixava nisso porque ele já era perfeito, né? Ou seja, ele era imóvel, ele não tinha mais para onde ir. Então, por isso que ele não é causa eficiente, ele é causa final, né? Tipo, ele já existe ali com aquele intuito de ser perfeito, né? E ele não se move, porém ele move todo mundo por atração, né? Porque, ou seja, se a filosofia do Ari ela é teleológica, né? Tudo tem uma finalidade, tudo tende a algo, então quer dizer que a gente, né? Ou tudo que está aqui nesse plano sensível, né? Da sensibilidade, não é perfeito. Né? A gente está, podemos dizer assim, em construção, né? A gente está tentando se tornar algo, né? A gente está tentando chegar à nossa causa final. Né? E o primeiro motor imóvel, né, o Deus de Aristóteles, não. Ele já é como se ele tivesse assim, ele já é pronto, ele já veio pronto, ele é perfeito. Então as coisas se movem em direção a ele, né? Ou seja, as coisas se movem para ser perfeitas. Então, o Deus do Ari ele se configura assim, né? Nessa questão egocêntrica, né? Ele é o fodão, podemos assim dizer, e todo mundo, né, tende a ser igual a ele, né? Tenta chegar à sua perfeição, né? À sua causa final. Bem, gente, é basicamente isso, né? Que a gente tem sobre a questão da teoria do conhecimento e da metafísica do do Aristóteles. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser esclarecer algo, né, vocês podem ir lá na plataforma, lá a gente tem resumo sobre o assunto, a gente tá, esse slide também está lá na plataforma, tem questões para vocês resolverem, e aí caso a dúvida ainda continue, né, a dúvida não cesse, vocês podem entrar em contato comigo lá pela plataforma, ou podem mandar um e-mail ou uma mensagem no Instagram, tá aí meus dois contatos de Instagram e e-mail, tá bom? E é isso, galera, né, cuca fresca e vamos embora aí estudar. Valeu!